Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso. Sabe, Bartucci? Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bate no peito, Grita bem alto. abre o sorriso. Canta Abre aí, o gente. sorriso. Eu mereço ser feliz. Grita aí. Eu mereço ser feliz. Sextou. E o Gazeta Esportiva tá chegando com aquela energia pra você aí de casa. Aumenta o som, Bartucci. O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar. Luzinho! Essa pessoa sou eu, melhor presente da É vida. isso aí, a gente tá juntinho até as 7 da noite com uma super energia pra você. Você merece ser feliz, você merece ter entusiasmo na sua vida. Vem com a gente que a gente vai te deixar feliz e muito bem informado. E aqui comigo, olha a super dupla que tá. Alex Miller, nosso comentarista, jornalista, o homem, o mito, a lenda. Pai de 7 filhos. O Bazé é um deles. E o Bazé já é o 8º, você é adotado. Ganhei o filho aqui. E Marcelo Bazé, nosso repórter comentarista. Eu conhecia essa sua skin pagodeira. Como, né? Eu achei que você era mais do rock. Imagina, super. Ela é uma mulher eclética, né? Muito eclética, até ópera, viu? E ó, você conhece essa música? aí sim, Conhece? pô. Você gosta, né? do Eu pagode, adoro, né? pô. Eu mereço ser feliz. É isso aí, você merece ser feliz, você merece respirar, seguir em frente, porque chega aquele momento de final de ano, às vezes a gente tá cansado, gente, ainda falta outubro, novembro, dezembro, mas já tá acabando. Então engata a segunda e vamos junto, a gente tá junto aí. E hoje nós vamos falar sobre a boa fase do André Silva no São Paulo. Tem também o sonho do Palmeiras pelo Gabriel Jesus. Será que dá para contratar o atacante? Agora é o Gabriel Jesus de novo? Será que dá? Será que dá? Eu não queria o Gabriel Jesus, não queria não. José Pai, eu quero saber se ele gostaria, não sei. Daqui a pouco eu falo, hein? Eu não, não sei. José Paz e Alexandre Silvestre, cadê eles? Ah lá, super dupla, José Paz deu uma piscadinha, hein? Um tá com frio, outro tá com calor. O que aconteceu com o Silvestre que ele está cabisbaixo? Está aprontando alguma coisa. Eles vão trazer as notícias aqui pra gente também de Palmeiras e São Paulo. E o torcedor do Coringão deve estar se perguntando, por que o Memphis ainda não é titular? Eu acho que pode ser que ele seja titular contra o Inter, hein? A gente vai trazer essa resposta pra você. Tudo isso, gente, e muito mais depois dessas dicas. Sobe o som! Voltamos, meu povo! E olha só que legal. 2 ginastas que marcaram a história das Olimpíadas se encontraram no CBO, COB Expo, né? Evento que foi organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. A Marina Buffon foi até lá conferir tudo de pertinho e preparou uma reportagem com o que de melhor rolou nesse bate-papo. Pode rodar. A sala estava lotada e não podia ser diferente. Rebeca Andrade e Nádia Comaneci lado a lado. 15 medalhas olímpicas no palco principal da segunda edição do COB Expo. O evento, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, aconteceu no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo, de 25 a 29 de setembro. A gente finge costume, né? Imagina, gente, a Nádia aqui do meu lado. Ai, é uma honra, de verdade. Rebecca was 10 years old when she competed in Oklahoma City at the Nadia Comaneci Gymnastic Invitational. She was a junior, so I saw this little Rebecca, a very determined, great technique, and very strong. So 16 years later, here you are with the fabulous Rebecca. Mas ó, se engana quem acha que o assunto foi só ginástica. You sing, you cook, you do gymnastics. Some people want diamond rings, some just for everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. E nesse clima de romance, teve até um brasileiro medalhista de bronze na ginástica no PAN de 79, que revelou uma carta de amor para Nádia lá naquela época. Did you receive my letter? In Romania, I used to get many letters, and some of them were very censored. I imagine I didn't get to read them all,
but I need to give you a hug when this is over. Atitude! Mas, para além de toda essa descontração, as duas lendas de diferentes gerações também se elogiaram bastante. Ela é um ícone do esporte, ídolos para muitos, inclusive para mim. Então, tá ao lado dela aqui hoje, tendo conquistado tudo que eu conquistei, tendo ela também como referência para minha vida, assim, na ginástica, né? É maravilhoso em tudo, graciosidade, né? A forma como ela se apresentava, elegância também. Eu acho que eu tenho uma ginástica muito diferente, mas a parte do carisma é o mesmo, sabe? I really like your gymnastics because she's artistic and acrobatic, both. And she's like theater, yeah? She knows how to perform and she has very difficult skills and yes. And our sport is called artistic gymnastics, so she has both. It's very rare. Sobre o futuro, bom, a gente quer a Rebeca em Los Angeles, mas para isso... Prioridade é minha saúde, física e mental. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu sinto que ele, todo dia ele pede isso, sabe? Ele me deu muito, se esforçou muito, foi usado demais e agora eu preciso tomar um pouco mais de cuidado com isso. Nossa, dois fenômenos, né, da ginástica. Que lindo ver as duas juntas. Duas mitos, né? São galácticas, né? Sensacional. Sensacional. O atacante Luciano vive um ano de altos e baixos no São Paulo e chegou até a ficar no banco de reservas em jogo de Libertadores. Mas parece que o camisa 10 do tricolor reconquistou a confiança do professor Zubeldia. A gente vai ver tudo isso com José Paes. Ele é ídolo para muita gente na torcida do São Paulo. Gosta de provocar o maior rival e é o artilheiro do tricolor em 2024 com 15 gols. Fatos, situações e números que dão ao Luciano a condição de titular absoluto do São Paulo? Só que não. As supostas atuações ruins antes do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo fizeram com que o jogador perdesse a titularidade. E essa troca, logo num momento crucial da temporada, gerou uma resposta no mínimo atravessada do técnico Luiz Zubeldia. ¿Você le tiene miedo a Luciano? ¿Le tenés temor a Luciano? Não. É jogador de personalidade. ¿Pero le tenés temor? Não. No. Sí, pues si estás preguntando porque le tenés temor. Yo no le tengo miedo de jugar uno, el otro, es un equipo. Pero você le tiene miedo, quédate tranquilo, no tenga miedo, que Luciano es buena gente, es profesional, tiene su personalidad, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que no le toque jugar. Só que essa mudança do treinador são paulino não se sustentou. Tanto que o professor Zubeldia, já no primeiro tempo da segunda partida contra o Botafogo, resolveu voltar atrás e tirar o William Gomes do time para a volta do Luciano à equipe. Todo jogador que tá no banco tem que estar preparado, né? A gente aquece como os outros, né? E eu até conversei com o treinador, ele falou que seria importante, né, na partida de hoje. Essa recondução do Luciano ao time titular parece que é mesmo definitiva. No majestoso do último domingo, o camisa 10 começou jogando. Ele divide as opiniões entre os são paulinos e, pelo visto, até com a cabeça do Zubeldia, o Luciano andou mexendo ultimamente. Luciano Basejo. O Luciano é um jogador importante para muito torcedor, é ídolo do clube, né? Um jogador que fez gol na final do Campeonato Paulista, ajudando a tirar o clube de uma fila bastante duradoura, né? Depois também foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil, enfim, já tem títulos importantes, é idolatrado pela torcida, mas o Luciano muitas vezes não apresenta o futebol do tamanho da sua idolatria, né? Da idolatria que ele recebe.
Só que quando ele começa a perder espaço, começa a ser questionada a sua titularidade, ele vai lá e marca um gol decisivo, faz um bom jogo num clássico. Ele é o jogador que aparece em jogo grande, mesmo não rendendo muitas vezes aquilo que se espera dele. Por essas e outras, ele é esse personagem tão controverso e que divide opiniões. Mas é fato que decisivo, o Luciano foi vencendo e espero aí que continue sendo para o time tricolor. Eu acho o Luciano um cara muito importante para o São Paulo, ainda para a realidade do São Paulo, porque se fosse um time de gênios, de craque, aí você ia falar, não, o Luciano não tem espaço. Mas não é, o São Paulo é um time que tem suas limitações técnicas, embora tenha melhorado bastante de uns anos para cá, né? Foi campeão da Copa do Brasil, manteve um nível legal. E o Luciano é um cara que, mesmo não sendo aquilo que ele pensa que é, ainda assim ele é importante. Eu acho que o Luciano, ele pensa que joga mais do que na verdade joga, mas ainda assim ele é fundamental para as pretensões que o São Paulo tiver, para os objetivos que o São Paulo tiver, porque de fato ele aparece muitas vezes em momentos decisivos. Só vai apertar uns parafusos de vez em quando, ele tem algumas atitudes intempestivas que prejudicam a ele e o próprio São Paulo, né, comportamento. Mas no São Paulo muita gente tem, né? O próprio técnico. O Rafinha tem. Rafinha tem 50 anos de idade e continua aprontando, sendo expulso no banco, fazendo confusão desnecessária. Então, o Luciano é um desses caras, né? Que gosta de botar fogo no jogo, mexe muito com os rivais. A torcida rival não suporta o jogador. Que não precisa, sabe? Ele dá umas desequilibradas. Ele agita pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, mas eu acho um jogador importante também pro São Paulo. Atenção! O Mega Chute, patrocinador do Troféu Mesa Redonda, traz para você que a votação para definir os grandes destaques da temporada está em ritmo acelerado. Você quer garantir o seu ídolo na premiação? Então entre agora no site troféumesarredonda.com.br e deixe seu voto lá. Pode colocar aqui o celular nesse QR Code e já entrar direto na página para votar no Troféu Mesa Redonda. Vai ser uma cerimônia de gala, uma cerimônia lindíssima aqui na TV Gazeta, 21ª edição do Troféu Mesa Redonda com o Mega Chute. Participe e vote. Qual que é a posição do Luciano? Eu acho que ele é um meio atacante, né? Então eu quero saber, quem é o seu meio atacante do Troféu Mesa Redonda? Se você tivesse que votar de todos do ano todo, da temporada, pra você, que eu faço pergunta difícil. Eu acho que eu iria de Arrascaeta. Você iria de quem? De Arrascaeta. Arrascaeta. E você, Alex? Meio atacante. Acaba sendo, né? Acaba sendo. Mesmo o Arrascaeta, nesses últimos tempos, assim, bem recentes, se machucou, caiu um pouquinho de rendimento, mas ele continua sendo um grande jogador, um craque. E por não ter tido nenhuma outra sensação nessa posição específica, acaba sendo o mais conhecido por ser o melhor. Então a Arrascaeta também seria o meu voto nesse momento. Daqui um mês eu não sei. Isso, hoje seria o Arrascaeta. Ainda de Arrascaeta. Então vai lá votar você também, troféumesarredonda.com.br. Outro atacante que vem se destacando na temporada é o André Silva. José Paz está no CCT da Barra Funda com as notícias sobre o jogador e o tricolor. Boa noite, Zé. O André Silva pode ser titular, é isso? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pode ser sim titular, né? O São Paulo tem jogo importante amanhã contra o Cuiabá, fora de casa, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Mas mais do que isso, com muitos torcedores do São Paulo com quem eu venho conversando, muitos entendem que o André Silva ele merece uma chance no time titular, porque os principais jogadores do São Paulo não estão rendendo muito nos últimos jogos, né? Então a gente preparou uma tela para mostrar para vocês aí alguns números do André Silva no Campeonato Brasileiro. Na verdade, um número específico aí, que é o número que importa para o atacante, né? A quantidade de gols. O André Silva já marcou 5 gols no Campeonato Brasileiro desse ano, está empatado com o Caleri, que é o grande ídolo, o grande jogador do São Paulo, né? Nessa temporada, nos últimos anos. Está atrás só do Lucas e do Luciano, que vocês comentavam ainda há pouco aí, que apesar de ser muito criticado, é o cara que mais marcou gols pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro desse ano. O André Silva entrou bem contra o Botafogo, deu assistência para o gol do Caleri, fez gol contra o Corinthians, né, na última rodada
do Campeonato Brasileiro, então é um cara muito importante quando sai do banco. Mas muitos São Paulinos, repito, entendem que ele tem que ter uma oportunidade sim no time titular. O São Paulo trabalhou na manhã de hoje aqui no CCT da Barra Funda, já foi lá para Cuiabá para o jogo de amanhã lá na Arena Pantanal, então já está muito preparado para essa partida. E fica a expectativa para a gente saber qual time que vai colocar em campo o professor Luiz Ubeldia. Eu venho dizendo aqui ao longo da semana, o Ubeldia vem trabalhando muito o controle de carga desse elenco, né? Desse elenco do time do São Paulo depois do jogo contra o Corinthians majestoso lá em Brasília. Então existe sim a possibilidade de algumas alterações. Bem verdade que o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para jogar até o final do ano, mas mesmo assim está preocupado em dosar aí a quantidade de partidas de cada atleta. Por falar em Zubeldia não está muito certo para a temporada de 2025 não no São Paulo, viu? Muita gente entende aqui dentro do São Paulo. Vamos com calma, vamos ver se ele é o cara mesmo para continuar no comando do São Paulo. Por enquanto, tudo certo, porque o Zubeldia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, assim, futebol é dinâmico, como gosta de dizer o presidente Casares, especialmente depois da passagem do Carpini. Mas, por enquanto, repito, o Zubeldia tem contrato com o São Paulo. Tá certo, Michele? Beijo grande, devolvo para vocês aí. Sextou, minha amiga! Sextou, meu querido. Um beijo grande pra você. Fala, Alex. Bom, primeiro sobre o André Silva, né? Ele realmente tem entrado bem. Não é um gênio, não é um craque, mas quando ele entra, tem dado conta do recado. Ele ocupa normalmente a mesma posição do Caleri, embora em algumas situações emergenciais eles possam jogar juntos, mas não é o costumeiro, não é o usual. Mas quando ele tem entrado, ele tem feito gols, dado assistência, como destacou bem o José Paes. E quando o Caleri não pode jogar, eu acho que é quase que uma coisa automática a gente já entender que o André Silva é o substituto natural, tem que jogar e pode sim manter o nível aí do ataque do São Paulo e continuar fazendo gols como ele tem feito, como a gente mostrou agora há pouco aí nos próprios números, né, Mazédio? Ah, sim, o André Silva ele tem sido importante, vinha sendo importante, principalmente no Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo tinha que utilizar um time alternativo pelo fato de estar disputando a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também. E isso permitiu que o André Silva mostrasse seu futebol para o técnico Luiz Ubeldia. O André Silva no Campeonato Brasileiro é o terceiro jogador do São Paulo que mais participações tem em gols. Então ele fica atrás só do Luciano e do Lucas. Então é um jogador que vem sendo importante, principalmente quando o São Paulo precisa utilizar uma formação alternativa. Agora, em relação ao Zubeldia, é algo habitual no São Paulo, nos bastidores do São Paulo, sempre que há um mau resultado, uma eliminação, a cabeça do técnico ser colocada ali em dúvida, né? Será que o treinador sai? Será que o treinador fica? Mas eu acho que o Zubeldia, dentro de todas as suas limitações e desafios, é um treinador que trabalhava no futebol equatoriano, vem para o Brasil e ainda assim consegue se adaptar rapidamente, manter o São Paulo competitivo. O São Paulo apresentava um futebol bem aquém das expectativas com o Carpini, a gente não pode esquecer. É verdade, nossa. E o Zubeldia, embora tenha sido eliminado nas Copas, conseguiu levar o São Paulo para uma quarta de final de Libertadores, está no top 5 o time cresceu muito e logo de Até cara. o Boca tá de olho nele. Você dando uma continuidade para o trabalho do Zubeldia, eu acho que o São Paulo pode melhorar ainda mais. Ele surpreendeu. Ele chegou e já foi dando conta do recado, então, né? Apesar de ser meio esquentadinho. A 29ª rodada do Brasileirão começou ontem com a vitória do Criciúma. Ai, caramba, o Criciúma ganhou 2-0 sobre o Atlético Goianiense. Isso é ruim pro Coringão. E também com o triunfo por 1-0 do Fluminense sobre o Cruzeiro. O povo começou a ganhar agora. A gente vai ver então como que tá a classificação com esses resultados, para depois a gente analisar a questão do Corinthians. Botafogo é o líder. 57 pontos, só um a mais que o Palmeiras. E aí o Fortaleza? O Fortaleza é o terceiro com 55. Pera um pouquinho, para aí, diretor. Se o Fortaleza ganhar... Dorme líder. Dorme líder. Mas aí se o Palmeiras... Porque o Fortaleza joga hoje. Mas aí se o Palmeiras ganhar no final de semana, vai pra liderança. Se o Botafogo não ganhar. E se o Botafogo não ganhar? Amanhã... Então a gente tem que torcer o seguinte, Alex. Fortaleza perde ou ganha, não importa. O que importa é o Botafogo perder... Ou empatar. Ou empatar e o Palmeiras ganhar. Exato. Porque aí o Palmeiras fica líder. Os dois jogam no mesmo horário, às 4h30 da tarde amanhã. Botafogo e Atlético Paranaense. Adiantaram os jogos do domingo eleição. Então, Atlético Paranaense e Botafogo em Curitiba, Bragantino e Palmeiras em Bragança. Gente, o Botafogo vai ganhar. Não vai. Quem falou? Atlético Paranaense? Palmeiras vai assumir a liderança nesse final de semana. Daqui a pouco você vai ver o que eu vou falar aqui. Então daqui a pouco vamos ver o que ele vai falar. Porque o Palmeiras pega o quê? O Red Bull, né? Red Bull Bragantino. Palmeiras e Red Bull. Red Bull não tá numa boa fase. Vamos ver o São Paulo? Cadê o São Paulo? Tá na quinta colocação. Mas quem tá em quarto?
Flamengo. O Flamengo, a gente até pulou o Flamengo. O Flamengo já tá uma situação caótica. Bom, e o São Paulo? São Paulo, quinta colocação, 47. Ah, não, podia falar assim, né, o diretor, ó. Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Fortaleza em terceiro, CBF e Flamengo em quarto. Olha! O São Paulo em quinto lugar, 47 pontos. Viramos a tabela. Bahia em sexto lugar, G6, né? Fecha o G6 com o Bahia. Aí vem, sétimo lugar, Inter, que pega o Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro. Vamos virar de novo a página. Cadê e o aí, Corinthians? olha os pontos aí. Criciúma ganhou pontos, subiu bastante. Bragantino, que enfrenta o Palmeiras. Juventude, Grêmio e Atlético Paranaense. O Fluminense saiu da zona de rebaixamento, vamos virar a página. Tá aqui, ó, 30 pontos. E na zona de rebaixamento, quem que tá agora, nesse momento? Área de perigo, zona de perigo. O Vitória com 28 pontos, empatado com o Corinthians, que também tem 28. O Cuiabá, que é o adversário do São Paulo de hoje. E o Atlético de amanhã. De amanhã. E o Atlético Goianiense. Então, ó, se o São Paulo ganha do Cuiabá, Cuiabá fica aí, beleza. Aí Atlético, bom, também se o Cuiabá ganhar não muda nada. Os dois últimos acabou, já estão na areia movediça e quanto mais eles estão se mexendo, mais eles estão afundando. Então isso, já era. então tudo bem. E aí o Corinthians só que tem que, né, gente, ganhar. O Corinthians tem o mesmo número de pontos que o Vitória, mas o Vitória tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Isso conta bastante, né? Então a situação do Corinthians ela é bem preocupante. É porque num desempate, você Agora, diz isso? Tem muito time fora da zona de rebaixamento que tem oscilado e apresentado um futebol inferior ao Corinthians. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, o Atlético Paranaense, Bragantino, Paranaense. são times que têm patinado. O próprio Grêmio. Eu não vejo como times que estão livre ou menos correndo menos risco que o Corinthians. Vocês citaram bem quem vai pegar aí os líderes, né? Atlético Paranaense, Bragantino. E o Fluminense. O Atlético Paranaense pega o Botafogo esse final de semana e na próxima rodada é um confronto direto com o Corinthians. Vamos falar de Corinthians por aqui? Corinthians e o Thiago Salazar, que vai entrar em férias, vai descansar, vai ficar... O que você vai fazer nas suas férias, Salazar? É a primeira coisa que eu quero saber. Para onde você vai? Você vai ficar na praia, curtindo o mar, a sombra, a água fresca? Você vai para algum lugar? Eu não tô sabendo, não dá tempo da gente conversar. A gente só fala de problema, Salazar. Só fala de pepino, Salazar. E vamos falar, e depois que você responder das suas férias... e da gloriosa Dona Fernanda, que merece um descanso, o Timão tá correndo algum risco de ficar sem o parceiro, Salazar? Que história é essa? Exatamente, está correndo risco real sim, Michele. Vamos lá, a partir de amanhã é folga, férias, descansar, eu não sei ainda, talvez eu viaje alguma coisa, a criançada está na escola, não sei se vai dar para dar uma fugida no feriado, mas o importante é descansar e aproveitar para resolver um monte de problema que não dá tempo no meio da correria. Vamos lá falar de Corinthians, Michele? A situação é a seguinte, tem muita coisa para a gente falar do jogo de amanhã, já a gente vai falar, mas antes tem um detalhe importante para a gente explicar para o torcedor corintiano. A patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, que não é só patrocinadora do Corinthians, ela patrocina o time feminino do Palmeiras e outros clubes no Brasil, mas tem um probleminha peculiar com o Corinthians. E qual que é? Ela tem uma participação importante na contratação do Memphis Depay. O pacote inteiro da contratação do Memphis Depay, ele tem uma variável ali, mas ele vai sair na casa dos 80, pode até superar os 80 milhões de reais. O Corinthians conta com um aporte que está lá, feito no contrato com a Esportes da Sorte, lembra? O tal do reforço midiático, e a Esportes da Sorte então iria ajudar com 57 milhões de reais destinados para essa contratação, certo? Um dinheiro fundamental e importante para o Corinthians conseguir honrar o que precisa pagar para o Memphis Depay, que dá ali casa de 3 milhões de reais por mês, tá bom? Tá aí tudo certo, todo mundo entendido. O problema é, a Esportes da Sorte, ela não conseguiu a liberação do governo para operar no Brasil por enquanto e também automaticamente dispor a sua logomarca na camisa do Corinthians ou em qualquer outro lugar. O governo está regulamentando todas as casas de apostas e a Esportes da Sorte não entrou nessa regulamentação. A gente questionou a empresa que respondeu para a gente o quê? Que fez tudo o que o governo pediu, entregou toda a documentação, tudo certinho, tem total interesse em trabalhar aqui no Brasil da melhor maneira possível, mas aí vem uma informação nossa de apuração,
A Esportes da Sorte ela está envolvida na investigação da Polícia Civil lá de Pernambuco, o caso da Deolane, do Gustavo Lima, da Vaidebet. E a informação que eu tenho é, enquanto essa investigação não for encerrada, a Esportes da Sorte não será liberada pelo governo para operar aqui no Brasil. Desta maneira, a partir do dia 11 deste mês, agora aí, semana que vem, a Esportes da Sorte já não vai mais poder operar, nem apresentar sua logomarca. O Corinthians vai ter que tirar a patrocinadora master da camisa. E agora fica aquela dúvida, será que eles vão honrar com os pagamentos? Existem cláusulas contratuais em que o Corinthians pode até acionar para romper o contrato com eles. Só que qual que é o grande problema aí, Michele? O Corinthians assinou esse contrato com a Esportes da Sorte sem garantia. A Ernest Young, consultoria contratada pelo Corinthians à época, sugeriu do Corinthians fazer uma garantia deste valor, dos tais 57 milhões de reais. O Corinthians não fez. Portanto, o Corinthians não tem garantia nenhuma de que vai receber esse dinheiro. E sem ela poder trabalhar aqui no Brasil, sem poder operar por esse tempo, e se ela de repente não cumprir honrar com esse pagamento de 57 milhões de reais para o Corinthians vai ter que assumir completamente o Memphis Depay. Os 3 milhões por mês, os 80 milhões ao fim do contrato, enfim. O Corinthians vai ter que assumir o custo do Depay sozinho, sem o apoio da Esportes da Sorte. Aí o Corinthians entende o quê? Bom, uma rescisão de contrato, a multa é de 100 milhões de reais. O Corinthians vai buscar essa rescisão, pode buscar esses 100 milhões de reais. Só que também não tem garantia nenhuma de que vai conseguir receber. Olha o caso da Towns aí, da gestão do Duílio Monteiro Alves. Até hoje o Corinthians não recebeu nada, está lá na Justiça. O Corinthians então vai ter que ir atrás de uma outra patrocinadora? Sim, a informação que eu tenho é que o Corinthians já está de olho no mercado, quem sabe para trazer uma substituta para a Esportes da Sorte, preocupado com esse problema de fluxo de caixa. Por quê? Porque o diretor jurídico, até então, o Leonardo Pantaleão, ele sugeriu que o Corinthians fizesse um seguro sobre a contratação do Depay, mas o Corinthians não fez. A diretoria do Corinthians não atendeu a sugestão do então diretor jurídico Leonardo Pantaleão, que já renunciou ao cargo agora recentemente. Sendo assim, Michele, o Corinthians não tem a garantia que vai receber o dinheiro da Esportes da Sorte, deve ficar sem o patrocinador e não tem nenhum seguro para garantir os pagamentos do Memphis Depay. O Corinthians pode ter um problema sério para assumir toda essa despesa com o atacante holandês até resolver essas questões. Problema grave que envolve muito dinheiro. Não! Mas qual é a surpresa, Michele? Tava tudo indo tão bem! Qual é a surpresa, Michele, em se tratando de Corinthians, de administrações? Não, mas aí a culpa não é do Corinthians, aí é a culpa dessa empresa. Da gestão do Corinthians, sim. A culpa não é nem da empresa. A empresa, o que ela faz... Mas a empresa não está sendo investigada? Mas a culpa é da gestão que fecha com uma empresa sem credibilidade. Sem garantia e sem... Mas tá tendo um monte de empresa investigada aí, gente. O Salazar informou aí, o Corinthians não... fez vistas grossas para a necessidade de fazer uma garantia, como se fosse um seguro, para caso houvesse algum problema. E o Corinthians não fez isso por quê? Porque foi incompetente, porque foi irresponsável, porque não ligou, se não aprendeu com a primeira, agora vai tomar com a segunda. Quer dizer, vai precisar de 2 bombas para aprender, em vez de ter aprendido na primeira? Por que não fez uma garantia? É isso que... Tipo, uma cláusula, isso, tipo, de segurança. A outra que o Corinthians está pagando a multa, uma multa. Gente, olha, por exemplo, a regulamentação das casas de aposta no Brasil não é de hoje. Então eu acho que qualquer clube do futebol brasileiro que esteja negociando com uma casa de apostas, o básico, a lição de casa básica do diretor de marketing, do diretor financeiro, do presidente do clube, é saber se essa casa de aposta interessada em patrocinar o clube está regulamentada no mercado brasileiro, se tem sede no país, porque se não tiver uma sede no país não pode operar, porque senão é óbvio que vai dar problema lá na frente. E você assumir responsabilidades em conjunto com essa empresa que acaba não podendo operar no Brasil, a troco de que ela vai pagar para o Corinthians milhões para estampar a sua marca num clube, um dos mais populares do país, sendo que ela não pode operar, trabalhar e ganhar dinheiro aqui, gente. É óbvio que isso não tem futuro. Agora, problemão pro Corinthians. Nossa Senhora, é um problemão mesmo. Tem que ter os advogados que fazem esses contratos aí também, gente. Que caramba é isso? Olha, eu vou dar um recado, agora eu vou falar do Palmeiras. Fala de coisa boa, fala do Palmeiras, né? Palmeiras só alegrias, né? Ô, coisa boa.
Palmeiras, Verdão, sonhando com o tricampeonato consecutivo do Brasileirão e para isso voltou a contar com boas atuações de 2 pilares do time. O Silvestre conta pra gente. 2 pilares desse Palmeiras de Abel Ferreira voltaram a ser decisivos. Contra o Galo, sábado passado em Campinas, Veiga converteu 2 cobranças de penais. E Dudu cavou uma das penalidades assim que entrou no finzinho da partida, quando o jogo estava 1-1. E ambos foram ovacionados pela torcida que canta e vibra. Pôr o jogador de fora não é castigar o jogador. Pôr o jogador de fora é entender que às vezes é preciso ficar de fora para ganhar novas energias, para ganhar novos... às vezes até para ficar chateado com o treinador. Rafael Veiga havia perdido a condição de titular para o Maurício após as quedas na Libertadores e na Copa do Brasil. Com a lesão de Estevão, retornou ao time. Não era porque eu não estava jogando tão bem e não fazendo gols que eu era uma pessoa, e agora que eu fiz 2 gols eu sou outra pessoa. Eu já falei várias vezes que eu sou eu, independente de se eu faço gol ou se eu não faço gol. Eu sou o mesmo cara, não sou dependente de elogio e também não sou refém de crítica. Mais do que a imprensa, mais do que a torcida, dentro de mim tem uma cobrança com certeza muito maior. E se tá atuando agora mais pela ponta direita, tudo bem. Já joguei nesses últimos jogos abertos, já joguei centralizado, alguns jogos até de volante. O importante é jogar, seja lá onde for. Aí é com o professor que escala. Não tem problema nenhum, sai, dá a vez ao outro, como foi o caso. O Veiga não estava bem, tive conversas com ele e nós não podemos, e eu se calhar insisti mais vezes que aquilo que se calhar era necessário. Se Veiga saiu da equipe porque caiu de rendimento por inúmeras razões, Dudu ainda busca a melhor forma depois de operar o joelho e ficar quase 1 ano em recuperação. Eu deixei de jogar futebol por uma lesão destas. Tem sido pouco aproveitado por um único motivo. E não tem nada a ver com o fato do Dudu, outro dia, quase ter deixado o Palmeiras para defender o Cruzeiro. Se me perguntares, o Dudu está pronto para jogar 90 minutos? Não está. Mas se ele nos ajudar como ajudou hoje, é espetacular. Eu estou treinando muito, cara. Quem acompanha eu lá no meu dia a dia sabe do meu empenho, do meu esforço, que não está faltando para mim voltar ao meu melhor ritmo, o meu melhor futebol. Desde o primeiro dia que eu pus o pé nesse clube, eu sempre falo em todas as minhas entrevistas, meu objetivo é entrar dentro de campo, dentro do estádio, fazer o torcedor voltar feliz para casa. Como eu falei, se eu pudesse dar um abraço em cada um do torcedor palmeirense, tava aí 18 milhões de abraços em cada um. E aí, comenta, Bazé e Alex Miller, sobre o Palmeiras, Dudu, esses pilares aí que estão, né? Primeira coisa, que esses pilares já estão na história do clube, né? Eles já, independentemente do que acontecer de agora em diante, eles já têm os nomes marcados, cravados na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eles foram responsáveis pelos principais momentos da história mais gloriosa do clube, na geração mais vitoriosa do Palmeiras. Pode não ter sido a geração que jogou mais bonito, mas é a geração que mais ganhou e que pode continuar ganhando, porque essa geração ainda não terminou. O Dudu ainda tá aí, o Veiga ainda tá aí, o Gomes também, o Everton e alguns outros, Marcos Rocha, né? Então, Rafael Veiga é muito importante para o Palmeiras, o Dudu é muito importante para o Palmeiras. Não significa dizer que eles tenham que ser titulares 100% em todos os jogos e não tenham nenhum tipo de risco de terem que dar espaço para outro jogador. Isso aconteceu com o Veiga, que jogou mal essa temporada, ele fez muito mais jogos ruins do que bons, a ponto de perder a sua posição efetivamente para o Maurício. E o Veiga só voltou a jogar por quê? Porque o Estevão se machucou. São 2 jogos que o Veiga está de titular por causa da lesão do Estevão. Amanhã acho que ele ainda não vai jogar, mas daqui a 15 dias contra o Juventude, certamente o Estevão estará em campo. Então, é muito possível que o Veiga não esteja mais, porque o Maurício ganhou a vaga do Veiga e continua sendo titular. Até por uma questão de coerência, o Abel deve tirar o Veiga do time para colocar o Estevão de volta. Enquanto ao Dudu, o que o Abel falou é verdade, ele não consegue jogar ainda 90 minutos, eu só acho que ele tem que aproveitar mais o Dudu do que ele tem aproveitado.
O Lázaro, por exemplo, entrar antes do que o Dudu é quase que uma heresia para mim. Eu vejo o Dudu no banco olhando o Lázaro entrar antes dele, dá vontade de chorar, né? Com todo respeito ao Lázaro, eu tô falando do jogador e não da pessoa, mas então é preciso haver um equilíbrio. O Dudu já mostrou que tem condições de ajudar muito o Palmeiras, então ele tem que ser aproveitado por mais tempo, na minha opinião. Você também acha, Bazelli? Olha, se tem um cara que tem costas pra barrar um jogador como o Dudu ou o Veiga, esse cara é o Abel Ferreira. Eu acho que o clima estaria muito mais pesado e histórias surgiriam, especulações surgiriam com qualquer outro treinador à frente do Palmeiras, não fosse o Abel Ferreira. Agora, eu acho extremamente importante o que a diretoria do Palmeiras faz e não é de hoje, e aí eu bato palmas porque para mim a melhor gestão esportiva do Brasil é a do Palmeiras. O Palmeiras, ele não busca contratar o jogador mais midiático, não busca abalar o noticiário esportivo com o Memphis Depay, por exemplo, mas tem contratado peças fundamentais para esses jogadores, como o Veiga, como o Dudu, esses ídolos alviverdes, para esses jogadores não se acomodarem, terem uma sombra e sabendo que, se eles não entregarem aquilo que se espera deles, esse cara, esse reforço, esse jogador que está chegando agora, vai passar por cima e vai ganhar espaço e vai jogar com o Abel Ferreira. E isso faz com que aumente a competitividade do elenco e mantenha o Palmeiras sempre brigando, sempre nas cabeças, porque a gente sabe que um elenco vitorioso é mais difícil para motivar. Só que o Palmeiras, com essas contratações, ele gera competitividade interna e mantém o alto nível coletivo que tem sido mostrado, não é de hoje, é de tempos. Acabei de receber uma notícia aqui no meu WhatsApp. Um conselheiro lá. Palmeiras? E aí, Silvestre, você que está me ouvindo aí do outro lado da telinha, só você que está em casa, falou que o Dudu não vai ficar não. Né, Silvestre? Não sei se você tem alguma informação nesse sentido, mas falou assim, ó, Dudu não, a frase certinha, ó, Dudu não fica no Palmeiras. Silvestre, você tem alguma notícia sobre isso? Boa noite pra você, meu querido. Lembrou do gel hoje no cabelo? E outra coisa, que história é essa de Gabriel Jesus, Silvestre? Jesus, hein? Jesus, tem chance dele ser contratado? Eu quero. Bom, então é assim, você quer o Dudu fora do Palmeiras e que volte o Gabriel Jesus, né? Ó, sobre essa história do Dudu, as más línguas dizem que existe um movimento interno aqui sim, para que ele não fique. A partir da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. Eu não posso garantir isso para vocês, mas é um zum. Talvez o Alex possa completar esse meu raciocínio. Sobre Gabriel Jesus. Claro que, desde que o Jesus, que foi revelado na base palestrina, campeão da Copa do Brasil de 2015, campeão brasileiro de 2016, que foi para o Manchester City, disputou várias temporadas no City, depois se transferiu para o Arsenal, que é o atual time dele, sempre há um namorico, sempre. O Jesus manda cartinha, o Palmeiras devolve beijinho, a torcida gostaria de ver o Jesus. Mas o que aconteceu nas últimas horas é que o Palmeiras fez de fato uma consulta ao Arsenal para tentar sentir o pulso do clube inglês. E aí, topa fazer negócio? O Palmeiras poderia se reforçar para o Mundial de Clubes do ano que vem. A resposta que voltou foi um não. O Jesus não é titular, o técnico gosta dele, não quer abrir mão do Jesus nesse momento, mas para agora não. Quero só lembrar os amigos, amigas, inimigos e simpatizantes que a FIFA está estudando, abriu mais uma janela extra no início de junho, justamente para os clubes envolvidos no Mundial de Clubes. Então agora esqueçam Jesus. Mas no final do ano, ou até mesmo em junho, quando essa janela extra poderá ser aberta, se a FIFA confirmá-la, pode acontecer alguma coisa. Já eu volto para falar do time de amanhã, Michele, porque não me contaram, não. Eu vi com esses olhos aqui uma pecinha passando, ó, e entrando. E isso pode significar a volta de um jogador ao time amanhã. Segura a ansiedade um minutinho. Beleza. E fala pra mim por que o Rômulo não joga também, mas vamos lá. Não, o Rômulo tá na fila, né? Ele vai ser melhor preparado pro ano que vem. Ele é jovem,
foi contratado como uma oportunidade por ter se destacado no Campeonato Paulista, que é uma tradição já até do Abel Ferreira, né? Ele escolhe um jogador até para homenagear, acho que o Paulistão. Na opinião dele, ele vê o melhor jogador do Paulistão de algum outro time e faz o Palmeiras contratar. Então foi assim com o Richard Rios ano passado, deu tão certo que ele agora é seleção colombiana, é titular absoluto do Palmeiras. E o Rômulo foi o destaque do Novo Horizontino, melhor jogador do Novo Horizontino, e o Novo Horizontino é o líder da Série B. E agora o Rômulo está aguardando, porque tem muita concorrência também, né? Tem o próprio Veiga, tem o Maurício, tem o Felipe Anderson, que pode ser usado ali. O Gabriel Jesus é o que o Silvestre falou. É um sonho do torcedor do Palmeiras. Ah, sério? Muito. E assim, ele aqui no futebol brasileiro seria igual o Lucas Moura, carregaria o time nas costas. Na seleção ele não Michele, nada, Ele não esconde o desejo de voltar pro Palmeiras um dia, né? Seleção não é referência para nada, né? Porque você tem que se encaixar num esquema de um técnico de seleção que treina 2 vezes antes de um jogo, depois libera todo mundo e volta daqui a 3 meses. Então, não dá para pegar a seleção brasileira como referência de sequência. Agora, o Gabriel Jesus não é o craque, não é o Ronaldo Fenômeno, mas pro torcedor do Palmeiras tem aquele sentimento, tem o carinho, né? Tem aquela coisa que ele chorou na despedida em 2016, falou que um dia eu volto, e ele é um jogador de alto nível. Mas é voltar para se aposentar já? Ainda não, ele é novo ainda, né? Não tem voltar para arrebentar, voltar porque pra o Gabriel arrebentar. Jesus aqui no futebol brasileiro, ele sobra. Pra deitar e rolar. Será? Ele sobra. Com certeza. Tá Michele. voando lá fora? Capaz até de tá voltar voando. à seleção. Lá viu? fora ele não tá voando, mas aqui voaria. E outra, sobre o Dudu, rapidinho, 5 segundos. O Silvestre tem razão. Tem um movimento lá dentro para tirar o Dudu. Mas ele vai fazer de tudo para mostrar dentro de campo que quem quer derrubá-lo no Palmeiras tem que se arrepender. E esse alguém, no caso, é alguém que mais manda lá dentro. Só que é assim, né? Precisa ter oportunidade para poder mostrar isso. As poucas que ele tem, a última que ele Tá teve, conseguindo. arrebentou. Tomara que continue. Basejo, Dudu. A gente sabe que se dependesse da presidente Leila Pereira, o Dudu já não estaria mais no Palmeiras. Ela deixou bem claro na entrevista na época das negociações com o Cruzeiro. O Dudu, embora tenha se arrependido, acabou criando problema. Não é mesmo? O Dudu não pode também reclamar, Sabe. sendo que ele que buscou tudo isso. Sabe. E aí depois o Cruzeiro ele retira a proposta feita pelo Dudu, o Dudu permanece no clube, é convencido pela principal torcida organizada do Palmeiras e tenta recuperar o seu espaço, mas não podemos esquecer que ele está colhendo aquilo que ele plantou a partir do momento que ele decidiu abrir negociações com o Cruzeiro. Eu acho que ele acabou sendo ali... E eu até acho, do ponto de Atrapalhou vista financeiro, do ponto de vista de gestão, extremamente interessante para o Palmeiras, embora a gente esteja falando de um dos maiores ídolos da história do clube, se desfazer do jogador, porque é um jogador que ganha muito dinheiro e não tem sido muito utilizado pelo técnico Abel Ferreira. É verdade, vai ser uma economia. Às vezes você abriria espaço até em termos de fluxo de caixa para a chegada de um jogador do quilate do Gabriel Jesus. Calma, só uma coisa, você vai mandar embora o Dudu, o Estevão sai no meio do ano que vem. E aí? Aí você fala em reemprestar Lázaro. Mas então assim, ou você vai pro mercado e traz... O Gabriel Jesus... Mas é exatamente o que eu tô falando, você abre espaço para a chegada do Gabriel Jesus. Gente, pode ser isso mesmo, talvez eles queiram que Não, saia o Dudu e traz o Gabriel. A questão é a relação custo-benefício, sem dúvida. Mas como não sou eu que pago o salário do Dudu, então eu gosto dele, eu acho que ele é ídolo e tem que ficar até morrer lá dentro. Pronto. Adorei. Salazar volta agora para falar sobre a escalação do Coringão para amanhã. É amanhã, gente. E eu quero saber uma coisa. O Memphis é titular ou não é? Olha, Michele, existe uma grande chance, sim, dele ser titular. O Memphis Depay não pode jogar a Copa do Brasil. Ele nem viajou com o elenco para o Rio de Janeiro, para torcer, dar aquele apoio, nada. Concentração total em entrar em condição física ideal. A comissão técnica do Corinthians sabe que ele não vai estar na condição física ideal, 100%, na ponta dos cascos, para esse jogo de amanhã, às 7 horas da noite na Neoquímica Arena contra o Internacional. Mas é a questão de tentar colocar o Depay na melhor condição possível. A gente já informou aqui há um tempo atrás que o Corinthians trabalha com a ideia do Memphis Depay ter talvez condição de 90 minutos depois da data FIFA. Tem gente que fala lá no Clássico contra o Palmeiras. Ou seja, ele vai até o final do ano tentando adquirir essa melhor condição física. E aí uma informação de bastidor que eu apurei é a seguinte. O Memphis Depay tem um problema de ritmo, que o que me falaram só jogando que ele vai conseguir quebrar essa falta de ritmo, tempo de bola, tempo parado e tudo mais, e uma questão de afinar, de desinchar. Mas isso não tem a ver com gordura, estar acima do peso, estar com barriguinha, não é nada disso. É uma questão de todo jogador, quando fica muito tempo sem jogar bola, sem jogar um jogo, fazendo muita musculação, muito trabalho de academia, esses jogadores tendem a ficar
muito mais fortes. Isso foi uma explicação passada para mim de dentro do departamento ali físico do Corinthians. O jogador fica muito forte, a gente tem que fazer aquele trabalho fino de afinar o cara para ele entrar em condição ideal de jogo. Então é esse o trabalho do Corinthians hoje, colocar o Memphis Depay na melhor condição possível, mesmo sabendo que ele ainda não vai ter condição de jogar os 90 minutos. Você me perguntou se ele pode ser titular? Pode ser que seja assim, porque o Corinthians tem desfalques para essa partida. Aliás, vou começar aqui com a lista. Fagner, André Ramalho e Romero, os 3 suspensos. Alex Santana e Thales Magno machucados. Por isso que existe uma possibilidade grande do Memphis Depay fazer dupla com o Yuri Alberto no comando desse ataque do Corinthians amanhã contra o Internacional. Jogo importantíssimo porque Criciúma e Fluminense venceram ontem. Corinthians caiu para a 18ª posição na tabela. Jogo dificílimo também pela fase do Inter. O Internacional vem de 8 jogos sem perder, com 6 vitórias nesses 8 jogos. Então vem um Inter embalado em grande fase, mas vai jogar numa Neoquímica Arena lotada mais uma vez, todos os ingressos vendidos. Aliás, 2 detalhes aí, viu? O Rian vai ser desfalque por pelo menos 8 semanas. Ele quebrou um dedo do pé durante o jogo contra o Flamengo, agora pela Copa do Brasil. E para encerrar, falando da Copa do Brasil, o Corinthians já pagou os R$500 mil do Hugo Souza, viu? Talvez os R$500 mil mais bem pagos aí dos últimos tempos. Pingou lá, o Flamengo confirmou no final da tarde de hoje. Então, isso está quitado. Agora o Corinthians só não paga de novo mais R$500 mil para o jogo da volta, se antes disso comprar o Hugo Souza definitivamente com a bagatela de €800 mil. Vamos aguardar, Michele. Tem que comprar o Hugo logo e pronto. Óbvio que tem que comprar, mas se a gente tivesse num país um pouquinho mais sério, o Hugo não poderia ter jogado esse jogo, porque o Corinthians pagou depois do jogo. Qual que é a cláusula? Tem que pagar R$500 mil para jogar. Não pagou antes do jogo, porque enrolou, porque não deu, porque não tinha, não joga. Mas o Braz falou que sabia que o Corinthians ia pagar. Então, porque aí tem acordo de cavalo, por isso que eu falei, fazer um país. Estava dentro do prazo. Não, o prazo é o jogo. Você tem que pagar para liberar o cara para jogar. Lá. Não. A regra qual que é? Eles que fizeram o acordo. Eu sei, Michele. Mas se a regra é tem que pagar R$500 mil pro cara jogar e até o jogo eles não pagaram... Ô, bonitão, se quem tem que receber aceitou, tá aceitado. Não vem, não. Então tá bom. Fala, Vazejo. Por isso que nós estamos nessa zona aqui nesse país. Fala, Vazejo. Olha, o Memphis Depay iniciando o jogo contra o Inter como titular é interessante. A gente sabe que ele tá longe das melhores condições físicas dele. Mas é um jogador que impõe respeito, é um jogador que conta com o apoio massivo da arquibancada, conquistou a torcida rapidamente, vestindo a camisa da Gaviões e tudo mais. Vamos ver o que ele pode render. É fato que ele está muito longe da sua melhor versão, mas é um jogador de alto calibre, né? Vamos ver se ele consegue fazer a diferença iniciando já como titular contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade, que é o Internacional. Ficou treinando tanto essa semana, não tem imagens dele treinando, não? Porque a gente gosta de ver as imagens dele treinando, né? Olha... Fale por você. Eu gosto de ver. Claro que tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. O Silvestre está de volta para falar como que o Verdão vai tentar assumir a liderança amanhã. Vai daí, Silver? Ó, Michele, a informação que eu fiquei devendo para vocês. Palmeiras pode terminar a rodada líder do campeonato. Se o Fortaleza não vencer hoje, o Botafogo não ganhar amanhã, o Palmeiras vencer. O Palmeiras pode ser líder até empatando, pelo critério de desempate. Mas a grande dúvida é, o Estevão volta ou não volta? Eu vi com os meus próprios olhos, que eu cheguei cedo aqui, às 5 da tarde, o garoto Estevão, lembrando, o treino foi de manhã. Às 5 da tarde, o Estevão passou aqui e entrou a pé. Ele não tem idade para dirigir ainda, deve morar na Redondeza. E o que ele estaria fazendo aqui? Tratamento extra? Veio pegar alguma coisa no armário? Fazer um xixizinho? Bater um ping-pong aí com os amigos? Não sei. Agora eu posso imaginar. O Palmeiras vai dormir na academia de futebol. Então hoje tem concentração. Vários jogadores já passaram, o Abel Ferreira também. Então o Palmeiras dorme aqui de hoje para amanhã e viaja de busão à tarde ou no começo da tarde para o jogo às 4h30 em Bragança Paulista. Então eu deduzo que o Estevão está relacionado. O Palmeiras não divulga lista de relacionados, muito menos os prováveis titulares, né? Mas eu deduzo que o Estevão estará sim em Bragança Paulista porque veio
e ainda não saiu. Então deve dormir aqui junto com os jogadores. Se vai jogar, se vai fazer companhia, se vai ficar no banco, aí são outros 500. Lembrando mais uma coisa, que o Estevão treinou normalmente ontem e hoje, ou seja, avançando na tal fase de transição, talvez até superando a fase de transição para já ser relacionado de novo. Fica a dúvida, mas ele deve ir para Bragança. Beijo. Muito bom. Primeiro eu quero falar o seguinte, antes do Alex e do Basete comentar, domingo tem mesa redonda Futebol Debate com a presença do jornalista Luiz Ademar. Gente boa demais. Gente boa, foi meu presidente na CESP, então ele estará aqui conosco para comentar tudo E não tem papas na língua, como diria o poeta. Ele fala mesmo. Esse fala, e fala duro, hein? Fala duro. Bom, domingão, mesa redonda. Fala, Alex. Bom, o Estevão, como disse o Silvestre, flagrou o Estevão voltando lá para a academia de futebol. Eu acho realmente que ele pode estar com a delegação, mas também acho que ele vai ficar no banco. Se ele tiver relacionado para o jogo, é para ficar no banco. E o Palmeiras vai pegar um Bragantino meio desmontado, né? Na pior fase da sua época de Red Bull Bragantino. Venceu um jogo nesse segundo turno dos 9 disputados. Está numa fase muito ruim. E só pra vocês terem uma ideia, nessa época... Acabou o tempo. Acabou o tempo? Então acabou. Pronto, vai ganhar o Palmeiras 3-1, acabou. Vai Palmeiras, vai Corinthians, avante palestra. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau! Tchau.